Estamos de volta com o programa sobre os 10 anos da Lei de Acesso à Informação, com Luiz Fernando Toledo, diretor da Abrage, e Júlia Rocha, coordenadora da Artigo 19. A gente falava no bloco anterior sobre essa questão toda, esses entraves todos. Eu queria que o Luiz retomasse, falando a respeito desse assunto, a Júlia estava falando, né? Porque muitas vezes essa questão de dados pessoais, esses entraves todos, dificultam demais, mesmo para uma reportagem, mesmo para uma tentativa, né, Luiz Fernando, de fazer um processo investigativo para você concluir uma reportagem, tudo isso se torna mais difícil, né? E a Abrage, eu tenho certeza que também está tentando melhorar, está fazendo o possível para que isso melhore. É ou não é verdade, Luiz? É um processo, né? Como não é uma questão exclusiva do Brasil também, você vê outras leis de acesso à informação de outros países. Eu tive um caso que aconteceu recentemente. Eu fiz um pedido para um órgão dos Estados Unidos, um órgão do governo federal, e é até interessante porque essa questão de uso abusivo de sigilo, para eles parece que a gente está falando uma coisa nova e para eles fazem o tempo todo. Eles me responderam a um pedido meu, era uma solicitação por dados relacionados à apreensão de armas que seriam exportadas para o Brasil e tudo mais, armas ilegais. E o dado foi. Eles atenderam ao pedido, eles me mandaram 64 páginas. Aí, quando você vai olhar as páginas, todas elas estão tarjadas, você não enxerga nada. Então, parece às vezes até que é uma provocação. Eles te mandam um monte de papel, só que não tem nada no papel. Você fica na expectativa, ah, caramba, finalmente consegui a informação, vou fazer a matéria. E não tem nada lá, é um documento vazio. Então, é um processo, eu acho que faz parte a gente ter a sociedade civil o tempo todo cobrando e organizações que são criadas, né, vão cada vez mais trabalhando de forma mais específica e especializada. Então, no Brasil, você tem Artigo 19, você tem a Fiquem Sabendo, você tem a Abrage, você tem a Open Knowledge, você tem várias organizações que trabalham justamente para garantir que a lei seja cumprida e também para fazer a informação chegar ao cidadão, porque um dos problemas de você precisar de especialista é que um cidadão comum não vai conseguir acessar a informação. Então, muitas vezes eu recebo pedidos de colegas meus, sei lá, tem um amigo que trabalha para uma prefeitura no interior de São Paulo, e esse meu amigo chega para mim e me pede como é que eu faço para acessar quanto que a ONG tal recebeu de recursos da prefeitura, porque essa ONG está alegando que não paga salário porque não recebeu o repasse da prefeitura e eu quero saber se isso é verdade ou não. E eu entro no site da prefeitura e não tem nada lá, é super difícil para registrar o pedido, é um lugar escondido. Então, existe uma dificuldade, né? Mas ao mesmo tempo, quando você tem as organizações como essas que eu citei, trabalhando justamente para que essas informações sejam mais fáceis de achar, e se não conseguir achar, a gente muitas vezes está ali também formando pessoas e criando ferramentas para facilitar esse processo. E lembrar para os nossos telespectadores que a gente está vivendo num país com mais de 5.570 municípios, né? E a gente fica pensando, fala assim, puxa vida, tem cidade, municípios pequenininhos que muitas vezes têm dificuldades em conseguir mesmo até dados, não é? Então, eu queria saber de vocês, vai centralizando a pergunta, em relação à cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, que é como se fosse um país, não é? Como é que a cidade de São Paulo está se comportando? Vocês acreditam que tanto a prefeitura como os órgãos públicos, eles estão de uma certa forma engajados na lei de acesso à informação? E uma outra coisa, Júlia e Luiz Fernando, o avanço da internet, né? As novas tecnologias, estão falando agora em 5G. Até que ponto isso vai facilitar o trabalho de vocês na tentativa de conseguir essas informações tão importantes para passar para nós, que somos a população? Faz um tempo já que a Artigo não prepara nenhum material de avaliação de municípios, né? O mais recente que a gente tem a ver com a disseminação de informações sobre direitos sexuais e reprodutivos em secretarias municipais de saúde, né? E, a Prefeitura de São Paulo está bem, na verdade, nesse sentido, né? Mas isso que o Luiz Fernando estava falando, né, de que muitas vezes os lugares para pedir informações estão escondidos, os cadastros para realizar um pedido, eles são onerosos, eles são longos, os prazos não são respeitados, né? Mas isso é uma coisa que desestimula muito o uso, né? Mas, ao mesmo tempo, né, isso significa que a pessoa ela foi atrás, pelo menos ela tinha, no mínimo, um equipamento conectado à internet para conseguir fazer essa busca, né? O que a gente precisa, em termos de democratização, né, do direito à informação,
é sair um pouco, né, desse formato, né, porque a implementação da lei, ela é muito federalizada, né, ela é pensada do federal para baixo, né, ela é muito pouco estratégica, na verdade, ela responde muito pouco a necessidades específicas de populações campesinas, por exemplo, ou então pessoas vulnerabilizadas de maneira geral, né, então população quilombola, populações indígenas. Então, ela é pouco democratizada, no final das contas, né? Os mecanismos de acesso à informação, no fundo, eles são pouco democratizados. E aí, às vezes, as informações são inúteis, elas não são, de fato, responsivas às demandas de uma determinada localidade. Né? E por que eu estou falando isso? Porque uma análise de sistema de informação, às vezes, ela é muito incompleta. Né? Você pode, por exemplo, São Paulo pode ter um bom ESIC, né? Um sistema eletrônico de informação, pode respeitar os prazos, né? Mas isso não significa que as pessoas estejam fazendo um bom uso dessa informação e que ela esteja, de fato, causando ali uma mudança na vida das pessoas. Né? Isso exige um outro tipo de análise, isso exige, na verdade, uma abordagem que a OGU hoje chama de, não só a OGU, né? Mas é um conceito que a gente chama de Transparency by Design, né? Que é transparência por desenho, que é você identificar demandas específicas e tornar o direito à informação uma ferramenta de verdade ali para aquela população de acesso a serviços públicos. Luiz, você concorda? É por aí? Bom, sobre a Prefeitura de São Paulo, eu acompanhei durante alguns anos, porque eu já trabalhei como repórter especificamente em São Paulo, cobrindo prefeitura e governo do estado. Eu me lembro de ser uma lei boa, funcionar bem na prefeitura, mas ao mesmo tempo havia ali uma relação bem estranha com o jornalismo especificamente, porque você tinha, por exemplo, muitos assessores de imprensa, né, são normalmente jornalistas que atuam no setor público, que eram os responsáveis por responder aos pedidos de informação, que faziam alguns tipos de filtro para atender, quando percebiam que era uma demanda de jornalista, já faziam algum tipo de filtro, já respondiam de um jeito diferente. Eu fiz uma reportagem, inclusive, em 2017, com áudio, com vários documentos, enfim, comprovando que a prefeitura, quando via que o pedido era de um jornalista do Estadão, da Folha, citava o meu nome de outros jornalistas, esse pedido era prorrogado, ele era enrolado, eles deixavam passar 2, 3 meses, tinha uma aspa, inclusive, de um assessor dizendo que atrasava de propósito para que o jornalista desistisse da matéria. Então, teve alguns casos assim, mas, em geral, a lei funciona muito bem em São Paulo e melhor do que em outros municípios, em outros estados, enfim. E a outra questão, qual era mesmo? Não, era sobre isso mesmo, sobre essa questão, a questão da internet, né? O trabalho da internet, a evolução, né, da informatização, até que ponto isso também ajuda a esses pedidos, Luiz? Pois é, eu acho que, de certa forma, também ele tira um pouco Quanto melhor, mais avançada for a tecnologia, menos desculpa a administração pública vai ter para não disponibilizar certas informações também, né? Agora, a forma de entrega, não necessariamente pela internet vai ser a melhor forma. A transparência precisa vir de todos os formatos, né? Pode ser um papel que você vai imprimir e colar no mural da escola falando de uma informação que todo mundo precisa. Vai ser não adianta você publicar informação no Diário Oficial. O cidadão não vai ler Diário Oficial, é uma coisa muito específica. Você precisa colocar a informação onde as pessoas estão. Se você quer... A Prefeitura de São Paulo, inclusive, tinha um bom exemplo que era das vagas em creche, né? Você tem um portal que você consegue ver com uma periodicidade mensal, se não me engano, não sei se ainda é assim, quantas vagas foram criadas, qual que é o déficit de vagas. Então, isso facilitava muito essa informação, inclusive, para os cidadãos, mas não necessariamente na internet. Você tem várias formas de entregar a informação ao cidadão, que pode ser, inclusive, presencialmente, enfim, descobrir onde as pessoas estão, quais são as necessidades de informação dessas pessoas e trazer esses dados, trazer esses documentos, essas informações da forma mais fácil possível de ser usado, inclusive, no cotidiano delas. Você sabe que é interessante falar com vocês e até parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, porque eu me lembro, há mais ou menos uns 40 anos, dá para perceber pelos meus cabelos brancos, a gente quando conversava entre amigos, né? Puxa vida, a gente quer saber um determinado detalhe, será que esse município está usando a verba que tem que ser utilizada para a saúde? Aí a resposta, entre os próprios amigos, aliás, conversa, a gente nunca vai saber isso, né? Era assim que a gente falava. E isso, lamentavelmente, é uma coisa que muitas pessoas hoje na população desconhecem.
né, o acesso, né, a própria lei de acesso à informação. Então, vocês, como defensores dessa bandeira, né, vocês empunhando essa bandeira para tentar fazer as pessoas terem realmente o direito de ter essa informação. Vocês acreditam nisso? Quer dizer, precisa mais de divulgação, o próprio poder público tem que falar assim, gente, vocês têm o direito de saber isso. Funcionaria um pouco melhor, facilitaria o trabalho de vocês, hein, Júlia, na sua opinião? Com certeza, faltam mais campanhas, né, pelo uso da Lei de Acesso à Informação, né? Acredito que até mesmo a nível federal, por mais que os sistemas de informação a nível federal sejam muito mais eficientes, muito mais, às vezes, né, muito mais utilizados, existe essa discrepância, né? Enfim, precisaria de uma, como posso dizer, né? Precisaria espalhar melhor essa cultura pela transparência. Perfeito. Né? Mas é isso, falta muita campanha de divulgação, falta acho que principalmente maneiras fora do ambiente online de se conectar do Estado se conectar com a população. Com certeza. Porque senão ainda vai ficar muito restrito. Júlia, peço desculpa a você, mas nós estamos em cima já, que coisa, passa rápido mesmo, né? A gente vai entrando no assunto. Luiz, você também concorda com isso? Quer dizer, as campanhas para valorizar mais, para a gente saber o direito efetivo que a gente tem. Está faltando isso, Luiz? Eu não sei se só divulgar o que existe é importante, claro, mas mais do que isso é que funcione na prática, né? Que as respostas sejam que as pessoas consigam usar para alguma coisa, porque também muitas vezes eu percebo isso, a gente faz muito workshop na Abrage, muita oficina sobre a lei de acesso para todo tipo de público, normalmente para jornalista, mas já tem para advogado, às vezes para o cidadão interessado em perguntar coisas para a prefeitura, e eu acho péssimo quando eu fico lá um tempão falando, a pessoa vai tentar exercer aquilo que a gente ficou estudando junto, e aí não consegue informação, não acha, e a pessoa fica irritada e fala, isso aí não serve, isso aí não funciona, não presta, e desiste, não usa mais. Jornalistas falam isso, inclusive, teve uma pesquisa no ano passado, metade das pessoas entrevistadas disseram que não usam a lei de acesso à informação, e quem usa reclama, fala que não funciona, que não dá certo, então é difícil, porque é uma briga eterna, assim, uma briga que eu acho que não vai existir um momento em que tudo que a gente perguntar vai apertar um botão e vai chegar. É um conflito, do mesmo jeito que o jornalismo, do mesmo jeito que, enfim, faz parte, eu acho que da rotina do Estado democrático, os cidadãos querendo mais informação, o Estado segurando, mas é claro que isso tem que ter um limite, né? Não pode ser assim também. Tem que ser cada vez mais transparente, não menos. Luiz Fernando, muito obrigado, viu, pela sua participação. Júlia, também, muito obrigado a vocês. Sem dúvida nenhuma, eu agradeço. O trabalho de vocês tem que ser realmente parabenizado, tem de ser exaltado, porque vocês estão, na verdade, lutando pelos nossos direitos. E isso é fundamental, tá certo? Agradeço demais a participação de vocês. E olha, o assunto, você sabe, rende mais um programa, né? Mas, vejam só, nosso tempo acabou, infelizmente. Agradeço a participação do Luiz Fernando Toledo, diretor da Abrage, e Júlia Rocha, coordenadora da Artigo 19. Agradeço também a você que nos prestigiou. Se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, acesse sampaulo.sp.leg.br. TV Câmara São Paulo. Até a próxima.